Muito boa tarde, Pedro. Antes de mais, muito obrigado por ter aceito este convite de fazer parte deste momento das jornadas do desporto. Esta conversa vai ter como tema principal o vídeo-árbitro, mas agora vou então fazer uma breve apresentação do Pedro. O Pedro Henriques é licenciado em Ciências Militares pela Academia Militar e é tenente-coronel de Infantaria na Reserva. É mestre em Gestão de Formação Desportiva e doutorando em treino desportivo pela Faculdade de Motricidade Humana. Em relação ao futebol, fez o seu primeiro jogo como árbitro assistente na época de 1990 a 1991 e arbitrou ao mais alto nível durante 20 anos, tendo terminado a sua viração ao futebol enquanto árbitro na época de 2009-2010. Além de professor, investigador e comentador desportivo, também já escreveu vários livros e poderíamos continuar por aí, porque realmente o Pedro tem muita coisa feita, mas acho que é suficiente. Pedro, muito obrigado mais uma vez. É uma grande honra ter aqui uma grande referência da arbitragem nacional a participar nas jornadas do desporto. E então sugeria darmos início a esta nossa conversa. Eu penso, antes de entrarmos no vídeo-árbitro, o tema principal, seria importante voltar um pouco atrás no tempo, ao pré-vídeo-árbitro. E enquanto o Pedro foi árbitro teve no ativo, eu gostaria de perguntar quais são as maiores dificuldades que um árbitro enfrenta, quais são os maiores desafios em ser árbitro? Olha, como é óbvio, eu comecei em 1990 e neste momento estamos a dar uma entrevista 30 anos depois, o que significa que nestes 30 anos houve uma grande evolução. Tu falaste até, aliás, o tema base é o vídeo-árbitro. Eu, no meu tempo, enquanto árbitro, nunca, durante os 90, 2010, foram os 20 anos que estive no ativo, nunca tive vídeo-árbitro. Sofri algumas alterações porque nós tivemos uma tecnologia que foi uma bandeirolazinha que o árbitro assistente tinha, que de repente começou a ter um bip e permitia transmitir o sinal para a gente e com isto melhorámos muito a nossa comunicação, isto mais ou menos ali em 97, 98. Em 2007 introduziram-se os áudios, aqueles intercomunicadores, e isto alterou, o intercomunicador vai alterar completamente a forma de ligação e de comunicação e nem toda a gente se conseguiu adaptar. Hoje tens o vídeo-árbitro, que é uma realidade diferente, tens alguém que está a ver o jogo em televisão e que pode, em determinadas circunstâncias, de protocolares, intervir, no sentido de tu, inclusivamente, que estás a ver o jogo em 3 dimensões, de repente vais a um monitor e vais ver em 2D, em 2 dimensões, aquilo que é a realidade do teu jogo. E, portanto, isto para dizer o quê? Que as dificuldades, para responder à tua pergunta, que eu, enquanto árbitro, tive, muitas delas foram-se alterando também pela evolução das tecnologias. Se calhar hoje um árbitro que está no mais alto nível, a grande dificuldade está exatamente em fazer esta adaptação, em que já não arbitra, como era no meu tempo, em que eu estava praticamente sozinho no terreno de jogo para quase tudo que era decisões, e em que os meus assistentes mal se aliavam nos lançamentos, pontapés de baliza, pontapé de canto, fora de jogo e pouco mais, para uma evolução que foi cada vez maior, até que os assistentes começaram a meterem, no bom sentido da palavra, em lance inclusivamente da área, para uma evolução hoje em que, com os intercomunicadores e com o vídeo-árbitro, digamos que todo aquele conjunto de elementos se mete, uma vez mais no bom sentido da palavra, da tua tomada de decisão. Quer dizer que a tua tomada de decisão passou de uma situação muito isolada, muito tua, com as tuas competências ou falta delas, para uma situação de partilha com muita gente. Daí até muitas vezes os comentadores desportivos menos atentos dizem, demorou a apitar, demorou. Não demorou. Estão a partilhar informação para depois tomar uma decisão. Portanto, mudou. Isto no sentido da grande dificuldade que hoje pode existir, que é a adaptação a esta nova realidade de partilha. Portanto, dito, projetando isto para o meu tempo. No meu tempo, a grande dificuldade era tu desenvolveres todos os skills, todas as competências para conseguires sozinho, praticamente, tomar as decisões acertadas em relação ao jogo. Por outro lado, hoje tens um escrutínio, embora no meu tempo, na parte final da carreira também já o tinha, um escrutínio muito maior, porque todos os jogos do futebol profissional dão na televisão. E há 30 anos atrás não era assim. E, portanto, és muito mais exposto ao erro. Tu antes tinhas, ou seja, dito de outra maneira, em 1990, um árbitro de topo
podia andar perfeitamente na rua, ninguém conhecia, ninguém sabia. Conheciam depois, pontualmente, um Vítor Pereira, um Jorge Croado e pouco mais, porque de 3 em 3 semanas, mês a mês, eles aparecem na televisão. Hoje em dia, mesmo árbitros que não são do topo, hoje tens as televisões a transmitir campeonatos de Portugal, etc. por aí fora, são vistos, coordenados e reconhecidos, inclusivamente, visualmente, na rua. Isto traz outro tipo de dificuldade, nomeadamente para a tua gestão individual e pessoal enquanto ser humano no teu dia-a-dia, na tua vida. Que é se podes ir ao café, se podes ir ao restaurante, se és casado, se tens namorada, se levas a tua filha à escola. Portanto, há aqui um conjunto de dificuldades. Depois, isto são as diferenças. Aquilo que é comum e continuará sempre a ser comum é que tu não chegas ao topo sem fazeres, no meu caso fiz 10 anos, outros demoram 6, outros 7, 8, outros até demoram mais e outros não chegam lá, sem demorares a fazer um percurso, e ao percorreres exatamente esse percurso, tu tens que levantar-te, tens que fazer 5, 6 jogos por fim de semana, tens que ir fazer escolinhas de sábado de manhã, depois à tarde infantis e júniores, depois domingo de manhã iniciados juvenis e à tarde vais para o distrital dos séniores. E, portanto, significa que tens de fazer opções. Tens de fazer opções, se calhar não podes ir para a discoteca, não podes ir, agora ninguém pode estar tudo confinado, mas não podes ir para a discoteca, não podes, se calhar, teres o grupo de amigos e participares com esse grupo de amigos naquilo que são as atividades normais das pessoas que de segunda a sexta trabalham ou estudam e depois ao fim de semana têm um tempo livre. Depois tens de ter uma grande disciplina, quer dizer, eu estou sempre a focar e a pensar que és um árbitro topo ou que vais ser um árbitro topo, atenção. E, portanto, tens de ter uma grande disciplina que passa pelo teu treino, pela tua alimentação, pelo teu descanso, que são os 3 pilares fundamentais, porque um árbitro é um atleta, o árbitro corre 12 km por jogo no futebol profissional, e não é só andar a correr, é correr o acelera, o para, o trava, em termos de volume e intensidade, e isso implica um estilo de vida, sobretudo se estás no futebol profissional, para acompanhar os jogadores, seja em Portugal ou outro país qualquer, para acompanhar os jogadores de topo a correrem, que hoje em dia eles são muito mais atletas do que eram também há 20, 30 anos atrás, porque também já têm essa preocupação de se cuidarem e têm rendimentos físicos muito superiores aos jogadores de há 20 ou 30 anos. O futebol está muito mais rápido, muito mais, mas muito mais. E, portanto, essa é a dificuldade que se mantém ao longo dos tempos, que é a capacidade para te adaptares a este estilo de vida e depois desenvolveres todo um processo no microciclo semanal de treino para que ao fim de semana possas rentabilizar. E depois há a questão financeira, que tal como um jogador, tu quando chegas ao topo, a situação financeira da arbitragem, hoje em dia, e no meu tempo também já é muito positiva, mas para lá chegar tens que andar no distrital, e no distrital ganhas pouco. E, portanto, há aqui um espírito de grande sacrifício, tens de comprar equipamentos, tens que ter, efetivamente, algum suporte financeiro, porque há uma fase em que, mesmo ganhando dinheiro nos jogos todos que arbitras, quando digo arbitras, seja a linha, seja a apitar, não te rende, não é? Porque depois tens que levar o carro, as despesas, enfim, e portanto há este sacrifício. Depois, a outra dificuldade que é o saberes que vais para jogos onde, infelizmente, a falta de cultura desportiva que em Portugal especificamente há nos nossos dirigentes e no público de uma maneira geral, te pode fazer com que corras alguns riscos. E, portanto, tens de estar ciente que, pelo menos, vais ser insultado desde o primeiro segundo que entras no campo, vais ser, portanto, não estou a falar pela parte das pessoas que lá estão nos jogadores, porque aí tu podes controlar com os amarelos e com os vermelhos, mas estou a falar do público para o qual tu não consegues controlar. Portanto, esses são os riscos. Não sei se respondi de uma forma abrangente. Sim, claro, sim. E penso que o Pedro tocou em vários pontos que são mesmo importantes e essenciais, e então são mesmo esses pontos que me levavam a uma pergunta que é, acha e sente são dadas todos os apoios, todas as condições aos árbitros portugueses? Existe, por exemplo, a APAF, que é a Associação Portuguesa de Árbitros de Futebol, mas sente que poderia ser feito mais para proteger, por exemplo, os árbitros? Exatamente. Digamos que temos aqui 2 tipos de condições. Aquilo que são, e tu fizeste uma pergunta que é muito inteligente nesse aspecto, mete as 2 coisas. Uma coisa são as condições materiais, ok? Tipo equipamentos, centros de treino, fisioterapeutas, massagistas, nutricionistas, tudo aquilo que tem a ver com as tais condições que para tu seres árbitro de futebol, e inclusive os pagamentos, os dinheiros, etc. Digamos que isso tem vindo a evoluir sempre a melhor, seja no distrital, seja no futebol profissional, e no futebol profissional, obviamente, que os valores que são ganhos, os patrocínios que nós temos dos equipamentos, etc. Portanto, tudo isso já tem vindo a evoluir e cada vez está melhor e, portanto, já faz sentido nesse aspecto de ser árbitro. É óbvio
que um árbitro de futebol profissional tem condições que os do distrital não têm ainda, naturalmente. Sempre haverá essa decalagem. Poderiam ser melhores? Claro que sim, nós somos sempre pessoas que tentamos, até nas nossas vidas profissionais, ser promovidos, ganhar mais dinheiro, ter melhores condições, isso não há dúvida. Depois o outro aspecto que tu falaste é as condições sob o ponto de vista daquilo que é o mecanismo de proteção aos árbitros. Aqui, eu acho que, não obstante a boa vontade da Ação Colegiada de Futebol, do Luciano Gonçalves, que é o presidente, dos presidentes dos respectivos conselhos distritais de todo o nosso país, do próprio Conselho de Arbitragem da própria Federação, que têm vindo a fazer sempre esforços, até porque todos eles foram árbitros de futebol e passaram exatamente por as mesmas condições. Todos eles têm vindo a fazer um esforço no sentido, digamos, da regulamentação, de ser cada vez mais protecionista em relação aos árbitros e, ao mesmo tempo, mais penalizadora em relação a todos aqueles que, de alguma maneira, insultam, ofendem, às vezes até entram em atos, sobretudo, digitais de violência, etc. Aí ainda há um caminho muito grande a fazer. E o caminho muito grande a fazer é assimétrico em relação a todo o mundo. Portanto, eu dou sempre o exemplo dos ingleses, neste aspecto muito em particular. Tu em Inglaterra, e vamos uma vez dar o exemplo do futebol profissional, mas depois isto vem por ali abaixo, pela base. E nós sabemos que quanto melhor for o futebol profissional, dos clubes, dos jogadores, dos patrocínios, de tudo, dos árbitros inclusivamente, na estrutura piramidal, tudo que está por baixo vai também beneficiar com isso. E o que acontece em Portugal é que tu, se tiveres um jogador que agrida um outro jogador, dá um murro no outro jogador, leva um jogo ou 2 jogos de castigos, com o respectivo cartão vermelho. Se tiveres um dirigente que ofende, que tenha problemas no túnel, e a propósito desta conversa que nós estamos aqui a ter, tivemos este fim de semana, o regresso aos túneis, se tivermos uns dirigentes que tenham problemas nos túneis uns com os outros, se tivermos problemas, e não estou a falar em relação aos árbitros, estou a falar entre eles, se tivermos problemas nos túneis ou noutro sentido qualquer de ofensa em relação aos árbitros, treinadores que são expulsos, etc., a diferença é só esta. Tu, em Portugal, suspendem o treinador de Primeira Liga com 10 dias, no limite, já é uma coisa, é uma loucura, e paga uma multa de 600 ou 700 euros. Tu, em Inglaterra, e basta ver o exemplo do José Mourinho, não é? Que a última multa que ele levou foi de 30 mil euros. Pronto, por uma coisa menor que aquelas que acontecem em Portugal. Só para percebermos isso. Portanto, se tu, em Portugal, puseres penalizações para todos aqueles que não sabem portar, sejam eles quem forem, ok? Para não saber, de 30 mil euros, ou de 15 ou de 10 mil euros, daquelas que vá mesmo pesar no bolso do jogador, do dirigente, do atleta, ou até inclusive do árbitro, o que quer que seja, a pessoa vai pensar 2 vezes ou 3 vezes para voltar a repetir. O que é que quer dizer com isto? Se tu, em vez de tiveres 7 ou 8 dias ou 9 dias de penalização, e essa penalização aparece por cima quando não há jogos, como acontece muitas vezes em Portugal, o treinador, o dirigente, está na boa, está sempre na boa, está sempre tranquilo, sabe que o crime compensa e que pode esticar-se à vontade. Em Inglaterra, eles não dão hipótese. E a grande vantagem disso, as pessoas às vezes, mas qual é o seu objetivo? É para proteger os árbitros até se portam mal. Podem dizer o que quiser. A diferença é isto. Os ingleses vendem como ninguém o produto que eles têm no futebol. Não sei se as pessoas que nos vão ouvir já tiveram na China, já tiveram em Macau, onde eu passei algum tempo, em Hong Kong, etc. E eu estive lá em 99, 2000 e tudo o que era mercado de futebol inglês era tudo vendido lá, tudo. Desde os merchandising das camisolas, aos jogos em direto. Os ingleses até alteravam as horas deles, faziam jogos ao meio-dia e tudo, com a diferença de 9 horas, para lá dar as horas normais de lá. E vendiam tudo. E isso só é possível se a estrutura do futebol português tiver uma estrutura forte que internamente resolva os problemas todos, penalize quem tiver que penalizar e passar uma imagem positiva para fora. Porque sempre que nós em Portugal temos uma situação do túnel, temos estas coisas que agora estão a fazer em relação a um árbitro que arbitrou um jogo e que supostamente cometeu erros. Tudo isso passa lá para fora. E isto descredibiliza. Tu ao estás a atacar um árbitro e a atacares a arbitragem, estás a descredibilizar o teu futebol. Ponto final, parágrafo. Não vale a pena de outra maneira. Só quem vive cá em Portugal e vive neste nosso mundinho é que não compreende isto. Quem sai para o estrangeiro e já correu o mundo, e eu felizmente já tive essa oportunidade, percebe claramente que quanto mais tu defenderes aquilo que é a tua mina dos olhos, que é o futebol, neste caso concreto, estamos a falar de futebol, maior é a possibilidade que tu tens de vender para o exterior. Para isso é preciso fazer uma série de coisas que nós não fazemos cá em Portugal. Só para dar outro exemplo, que até sai do contexto da arbitragem. Só há um país na Europa que não tem os direitos de televisão centralizados. É Portugal. Todos os outros países têm. Em Espanha, quando eles vão vender a Liga, eles vendem desde ao Real Madrid, ao Barcelona, até aos últimos classificados, todos eles entram no mesmo pacote.
Depois, na divisão do dinheiro, daquilo que eles conseguem ver às televisões, obviamente que clubes como o Atlético de Madrid, Real Madrid, Barcelona, por diversas razões, vão ganhar mais. Mas os clubes mais pequenos, quando vão negociar os direitos de televisão, negociam um pacote todo. Vão ganhar o dobro triplo. E a diferença depois entre o Real Madrid e Barcelona e o último classificado, sob o ponto de vista financeiro, é normalmente 10 vezes menor do que é cá em Portugal. Ou seja, um clube cá em Portugal, o que é que nós temos cá? O Benfica vai negociar sozinho. O Porto vai negociar sozinho. O Sporting vai negociar sozinho. E depois os que chegaram à Primeira Liga também têm que negociar sozinho. Obviamente que as televisões dão-nos muito menos. Eles ganham muito menos. E é isto que faz que depois, também no produto do futebol, nós tínhamos clubes que em Portugal não têm interesse. Não? O Benfica e o Porto Sporting querem sempre ganhar. E, portanto, não tem interesse que o Famalicão, que o Belenenses, que o Tondela tenha jogadores de altíssima qualidade. Não tem interesse. Como se faz no NBA. Não tem, porque eles querem ser sempre campeões. Os adeptos querem ser campeões. E as pessoas vivem neste mundinho. Pronto. Eu fugi da arbitragem, mas é para dar um exemplo, até inclusive das condições, que essa proteção que devia ser dada através da APAF, através da Liga, da Federação, o que é que seja, aos árbitros, quanto mais tivermos uma estrutura, a arbitragem protegida, e depois também temos que exigir dos árbitros, não é só, pois eles também não podem falhar em pênaltis, mas quando tivermos a estrutura de arbitragem mais protegida, melhor é a proteção que nós temos do próprio futebol. Nós em Portugal pensamos que temos que atacar o setor da arbitragem, denegrir, dizer mal, não lhes dar condições, ok? E com isso estamos a fazer um grande papel, porque os adeptos gostam disso. Não é? O árbitro é sempre o mal da fita. E ao mesmo tempo, com isso, estamos a prejudicar aquilo que é a estrutura do futebol. Porque mesmo nós estamos aqui a falar de arbitragem, cada vez mais falar de arbitragem do Benfica, do Porto, do Sport, tem que ser falado em conjunto, no global. E é estas condições que ainda estamos longe de alcançar e de atingir, embora neste sentido. As condições materiais realmente estão cada vez melhores. E é como digo, já justifica ser árbitro de futebol da Primeira Liga, numa perspectiva naturalmente financeira, enfim, dos proveitos que daí também vêm para a tua vida pessoal e para o teu futuro como é óbvio. Muito obrigado. Então agora sugeria realmente entrarmos no tema da nossa conversa, que é o vídeo árbitro. O VAR foi em Portugal introduzido na época de 2017 e 2018, e então gostaria mesmo de perguntar a sua opinião, antes de ser introduzido, gostaria de saber qual era a sua opinião em relação ao vídeo árbitro, se defendia esta ferramenta. Foi um tema que deu várias discussão pública, não é? Muitas pessoas contra, muitas a favor, então gostaria de saber a sua opinião, por favor. Bem, em primeiro lugar, acho que o vídeo árbitro vem mudar completamente aquilo que nós conhecemos neste desporto que é o futebol. E nós temos que perceber que há dois andamentos no futebol. E vimos agora até inclusive na pandemia, em que muita gente criticava porque é que só a Primeira Liga pode voltar e os outros não podem voltar. E as pessoas têm que perceber que há o futebol profissional, ponto, em que o objetivo principal é a competição e vender essa competição, ou seja, com o objetivo de lucro, ganhar, de arranjar muita sponsorização, muitas pessoas a patrocinar e de ter uma indústria altamente rentável, como tipo Liga dos Campeões. E a Liga dos Campeões é um bom exemplo, dos milhões, não é? É uma Liga dos Milhões, é exatamente isso que se pretende. Mas é também dos milhões, não só para quem organiza, mas é dos milhões para os que participam lá. E com grandes condições e com grandes espetáculos e com grande qualidade. Por isso é que nós vemos jogadores e treinadores que ganham realmente financeiramente muito dinheiro e há grandes patrocínios, etc. Portanto, uma coisa é o futebol profissional, outra coisa é o futebol amador. Para o futebol, dito, não é amador, futebol não profissional. Para o futebol profissional, eu estou completamente a favor da videoarbitragem. Quando hoje, neste momento estamos aqui a dar a entrevista, a própria FIFA, International Board, já está a pensar, é uma coisa que é uma expressão, não sei se já leram isso nos jornais, que é o chamado VAR Light, em que desafiaram as empresas a criar uma estrutura de VAR, de videoarbitragem, portanto VAR significa Video Assistant Referee, portanto de videoarbitragem, em que possa ser estendida à maior parte das competições. E isto é futebol feminino já, futebol feminino ao mais alto nível também acho que sim, e depois ligas de honras, as segundas ligas e por aí fora. Com o objetivo que seja uma coisa que seja fácil de montar, estruturar e que seja pouco dispendiosa para podermos realmente democratizar exatamente a questão da videoarbitragem. Eu aí já tenho as minhas dúvidas, porque eu acho que a essência do futebol, que tem a ver desde a formação, o prazer de jogar a bola, até aquilo que a gente vê nos distritais, né, do jogador que termina e depois vai ver o small e comer uma Santos no fim, e que é amador, eu acho que essa realidade desse futebol deve-se manter, até porque é nessa realidade do futebol que nós podemos ir buscar grandes talentos e grandes jogadores que depois podem vir a ser os grandes campeões.
Por isso, defendi e defendo, e sei que não vai voltar mais para trás. Aliás, a ideia é ficou para sempre, não há outra hipótese, é a questão da videoarbitragem. E porquê? Porque eu acho que numa indústria em que está tanto dinheiro envolvido, em que o objetivo é o rendimento, é o lucro, por isso é que foram criadas as ligas. As ligas profissionais foram criadas para tratar da competição profissional. Qual é o objetivo? A arbitragem não está lá, a justiça e a disciplina não está lá, está tudo na federação. O objetivo é organizar a competição, sponsorizar, patrocinar e proporcionar grandes espetáculos. Por isso é que nós hoje vemos, quando voltarmos outra vez à normalidade, as equipas entrarem em conjunto, cumprimentarem-se, depois a fazerem a fotografia dos dois capitães com as meninas lá ok, entregamos um prémio do melhor jogador no final do jogo, o jogador vai falar. Portanto, esse tipo de promoção que temos, as entrevistas, não é? Na Liga dos Campeões, as TVs que compram os direitos de televisão têm direito a entrevistas com jogadores e com treinadores, e com isso fazem muitos programas desportivos. Portanto, é esse o objetivo, é criar já esse mercado. E depois tudo que está à volta, não é? Os tais milhões de camisolas que se vendem, merchandising, etc. por aí fora. E num desporto destes, em que a competição é levada ao extremo e está muito dinheiro envolvido, sociedades anónimas desportivas, ações, etc, etc., não podemos ter no elo mais fraco a questão de tomada de decisão por parte do árbitro, em que depois, num jogo de 0-0, o árbitro não assinalou 2 penaltis que toda a gente viu no estádio, ou um jogador que jogou a bola com a mão e que impediu que a bola entrou na baliza. E, portanto, aqui tem que entrar a televisão, leia-se vídeo-arbitragem, para corrigir os tais erros graves que não só alteram a verdade esportiva, como acabam por tirar credibilidade, porque muitos dos sponsors, das empresas que estão metidas no futebol, não estão muito preocupadas com quem ganha ou quem perde. Estão preocupadas é se a verdade esportiva existe e com isso as pessoas aderem, porque acreditam no produto e porque eles querem lucros e querem vender. Portanto, sou completamente a favor da videoarbitragem, dentro de um protocolo que existe. Agora, há duas coisas, não querendo antecipar a outra pergunta que possas vir a fazer. Há aqui duas coisas que é muito importante percebermos. O vídeo-árbitro não pode estar a arbitrar de televisão. Tem que aparecer em momentos em que, e é isso que está escrito no protocolo, haja erros claros e óbvios. E depois dentro de alguns lances. Não é naturalmente para corrigir um lançamento lateral, nem pontapé de baliza, nem pontapé de campo, senão a dado momento o árbitro não conseguia arbitrar e a arbitragem era... E tínhamos que ser um futebol tipo americano, em que aquilo a bola sai para fora e ganhamos tempo. Portanto, não pode ser. E dentro deste conceito, dentro desta percepção, é introduzir a tecnologia, esta e todas as outras que possam vir, mas não desvirtuando ou mantendo o mais possível a essência do futebol, daquilo que nós conhecemos. E, portanto, por isso é que existe um protocolo. Agora, o protocolo é perfeito? Não é. Como tu disseste, começámos em 2017. Aliás, e a maior parte dos países só começou em 2018. Nós, Portugal, é que fomos pioneiros nesse aspecto. Portanto, é uma criança com 3 anos e que está neste momento a dar os primeiros passos. Porque a gente já está, 3 anos não é nada. E, portanto, à medida que os relatórios sistematicamente vão sendo feitos, dos feedbacks de treinadores, de jogadores, de clubes e também da parte da arbitragem, os protocolos ano a ano, normalmente em fevereiro e março, há uma reunião no International Board, onde estas coisas vão ser revistas, depois são introduzidas alterações, ou pelo menos são experimentadas, faltava essa palavra, em competições menores, algumas alterações para ver se realmente vamos por esse caminho. E depois, normalmente, a partir quando se inicia a época, a partir de 1 de junho, essas alterações são introduzidas e normalmente é experimentado, quando tivermos outra vez na normalidade das datas, normalmente é nos princípios, quando há um campeonato da Europa, um campeonato do mundo, ou quando há a Copa América, que essas alterações entram normalmente em vigor. É quando a gente vê pela primeira vez todas as alterações do futebol. Vemos isso, vemos os novos equipamentos das equipas, vemos as novas bolas de jogo, vemos os novos equipamentos de árbitros. Eu estou a reforçar isto para as pessoas perceberem que há 2 andamentos, e há o futebol profissional e o resto. E no futebol profissional isto é uma indústria. Não é? Porque é que ao fim de 2 anos as marcas que nos patrocinam têm que mudar as riscas e os traços? Porque é negócio, para vender outra vez tudo de novo. Porque é que as bolas mudam quando praticamente a tecnologia é igual? Porque tem que se meter outro nome na bola e tudo isso se vende. Depois, de repente, vai-se vender bolas em todo o mundo. Resumindo e concluindo, sou completamente a favor do vídeo-árbitro. No desporto, ou no futebol, neste caso profissional, tem pernas para andar? Tem. Vai continuar? Vai. Agora temos que melhorar alguns aspectos, ou pelo menos 2 aspectos. O protocolo em si, que no meu ponto de vista tem ainda algumas imperfeições, e a formação daqueles que são vídeo-árbitro, que é esse o aspecto que neste momento ainda está a faltar. Portanto, ainda não são, não estou a dizer que não são competentes, falta ainda uma formação, porque uma coisa é tu arbitrares um jogo no terreno de jogo,
e outra coisa é tu vires para o vídeo-árbitro e agora desempenhas as tuas funções. E aí, para além do conhecimento perfeitinho do livro das leis do jogo, tens de saber aquilo da cabeça aos pés, porque tens pouco tempo para reagir e responder e não podes ir à procura do livro de uma solução porque a bola bateu num cão que entrou no campo ou furou, não sei o que fora, o que é que eu vou fazer, o que é que eu vou dizer. Além disso, tens que fazer outra coisa que é aqui que os videoárbitros vão falhando em quase todo o mundo, e Portugal também, que é perceberes a tecnologia que tens à tua frente e saber que tens 8, 9, ou 10, ou 11, ou 12 câmaras naquele jogo. E quando tens um lance num determinado sítio do terreno de jogo, tu tens que ir buscar uma, ou duas, ou três, no máximo, câmaras distintas para te dar 1, 2 ou 3 ângulos diferentes daquele lance para tu poderes ajudar o árbitro. Porque a malta não pode estar à espera que tu estejas a percorrer as 11 câmaras, as 11 repetições. E muitas vezes o que acontece é que se tu não escolhes a câmara certa e o ângulo certo para ver aquele lance, vai fazer a diferença entre achares que é penalti ou achares que não é penalti. E depois isto vai ter feedback naquilo que tu vais dizer ao árbitro. E é aqui que vamos tendo muitas falhas. Ainda me recordo de um árbitro, o ano passado, se não estou em erro, o ano passado há 2 épocas, portanto, o ano passado não foi há 2 épocas, esta época do Covid, portanto, já acabou e começámos outra de Covid, em que disse, veio fazer uma meia-culpa de um erro, de um lance que depois na televisão toda a malta percebeu que ele errou, porque não fez a intervenção certa, e disse, não foram dadas não tive acesso à melhor repetição, só depois de acabar o jogo e de fazer a revisão é que fui verificar e é que fui ver a imagem que não tinha visto. E porquê? Nós tivemos uma reunião na Federação Portuguesa de Futebol há 2 semanas, precisamente, faz amanhã 2 semanas, que os ex-árbitros de futebol foram chamados à Federação Portuguesa de Futebol. Tivemos uma reunião com os ex-árbitros de futebol que estão na comunicação social, falávamos este pormenor, e que trabalham nos jornais, na televisão, e tivemos formação com eles. E foi uma das questões que eu levantei exatamente isso, que ainda não foi dada, é que eu não aceito, aceito entre aspas, que o vídeo-árbitro que tem ao lado um técnico esteja a dizer a ele, perante este lance, manda-me aí, dá-me, para a televisão dele, dá-me aí as repetições melhores que tens para este lance. O técnico, não é árbitro de futebol, que é um técnico de câmara, está-lhe a dar, olha, vou dar a câmara por trás da baliza, agora dou-te a câmara de topo, mas pode não ser a imagem certa. Se eu, árbitro, neste caso vídeo-árbitro, dominar e controlar perfeitamente todas as câmaras, no sentido de saber o que é que cada uma delas dá, eu sei que, se for uma falta que aconteceu, só vou dar este exemplo, uma falta que aconteceu num momento entre o jogador A com o jogador B, numa bola que ainda não tinha chegado lá, não vale a pena andar à procura de mais câmaras, tem que ir buscar uma câmara chamada câmara de topo, que está por trás de uma das balizas e que me dá o campo, digamos, no sentido do retângulo, e que me vai buscar, é a única câmara que me vai buscar aqueles 2 jogadores, porque as outras todas estão a seguir a bola. Percebes o que quer dizer? Agora, se eu for pedir ao operador, ao técnico comigo, manda-me as repetições, se ele não me der logo esta, eu não vou ver essa imagem. Portanto, o que quer dizer com isto é que temos que alterar o protocolo, sim, está a evoluir e há coisas para fazer, e temos que dar formação cada vez mais específica aos vídeo-árbitros para que eles possam ser cada vez mais competentes e efetivamente ajudar os árbitros. O Pedro basicamente foi dar aos 2 pontos que eu ia perguntar. Era basicamente, existe um tema também, levanta muita opinião pública, muita gente defende os árbitros do VAR não deviam de arbitrar jogos e até poderiam ser anti dos árbitros a fazer de VAR. E eu também iria perguntar, em 2020, apesar de ser ainda muito recente, ainda existem muitas dúvidas acerca do VAR. Um mero adepto tem muitas dúvidas, até se calhar muitos jogadores ainda poderão ter dúvidas, e eu ia perguntar se acha que seria importante haver mais ações de formação, tanto para dirigentes como para equipas, jogadores, para tudo. Olha, primeiro tema que abordaste, o futuro vai ser esse, criarmos uma bolsa de vídeo-árbitros que só são vídeo-árbitros. Mas para lá chegarmos, temos que passar aqui cerca de 10 anos. Porquê? Porque neste momento, quando começámos o projeto em 2017, quem é que vai fazer vídeo-árbitro? Não temos ninguém à mão, quer dizer, tem que ser os árbitros que estão a apitar o jogo. À medida que os árbitros vão terminando as suas carreiras, aquilo que é o normal em todo o mundo, são os conselhos de arbitragem, as federações respectivas, irem convidando os árbitros que vão terminar as suas carreiras, porque o limite de idade é aos 45 anos, embora depois em cada federação haja ali já a possibilidade de estender até mais 3 anos, vão convidando esses que se tornam ex-árbitros que têm a experiência de ter arbitrado no terreno de jogo
com a rapaziada a fazer de vídeo-árbitro, têm a experiência de terem ido eles próprios fazer de vídeo-árbitro, e portanto não vamos perder essa rapaziada, que entretanto termina as suas carreiras, e vamos aproveitá-los para criar uma bolsa de vídeo-árbitros. E porquê? Que isto é muito importante. Porque quando tu és árbitro de futebol, imagina, vamos falar de nomes, em Portugal. Artur Soares Dias, neste momento, é o árbitro topo. Vai ao Campeonato da Europa, está a apitar os Champions, está mesmo no árbitro. Nós temos nível 3, nível 2, nível 1 e top classe a nível dos árbitros internacionais. O top classe são os melhores 26 árbitros da Europa. E o Artur Soares Dias é um desses 26 árbitros que está no top classe. Imagina o que é o Artur Soares Dias em Portugal, a arbitrar um jogo, e de repente metes-lhe um árbitro que subiu este ano à Primeira Liga ou que tem 2 anos de Primeira Liga, a fazer de vídeo-árbitro. Quem já andou na tropa percebe estas questões da hierarquia. Como é que eu, que olho para aquele árbitro, que é o árbitro topo, e vou dizer, olha, vai ao monitor, isto não é assim que funciona, vai ao monitor ver que tu marcaste um penalti e não era. Percebes a ideia? Tu tens muito mais consistência em pessoas que já terminaram carreira e que são olhadas pelos árbitros que ainda lá estão, exatamente de baixo para cima. Isso vai-me dar consistência e capacidade que eu, como vídeo-árbitro, possa intervir, porque quem vem atrás de mim, hierarquicamente, está abaixo de mim. Mais, o árbitro hoje está a arbitrar o jogo. Perdão, está a fazer vídeo-arbitragem. Daqui a 2 ou 3 semanas está naquele campo com aquele clube a apitar o jogo. Isto retira aquilo que é a serenidade, a calma e a tranquilidade para, no nível do subconsciente, eu agora estou aqui, vou intervir, vou dar aqui, isto é um lance polémico, vou dar-lhe um penalti que não era, daqui a 3 semanas estou a arbitrar esse clube. Como é que eu vou encarar isso? Então, estás a ver? E, portanto, não faz sentido de todo e tenha a consciência, e é esse o caminho, que no futuro os vídeo-árbitros serão especializados em só em vídeo-arbitragem. Mas faz sentido pensarmos que se calhar nesta equipa que é um VAR, Video Assistant Referee, vídeo-árbitro, e o seu assistente, o Assistant Video Assistant Referee, que este assistente, que normalmente em Portugal até é um árbitro assistente também de Primeira Liga, passasse a ser, por exemplo, alguém que terminou a sua carreira no futebol e que foi jogador de futebol, por exemplo. E que vai colocar ali toda a sua... O jogador ou o treinador, que faz uma opção, quer ser vídeo-árbitro, vai fazer uma formação específica e que se calhar faz todo o sentido ele poder estar ali. O VAR é sempre o principal, mas a dar uma opinião. A opinião de quem foi jogador, quem tem cheio de balnear, que sabe como é que se manda para o chão, como é que a bola tocou ou não tocou, etc. E que tem ali uma experiência que podia ser bastante útil. Já sabemos que depois os mais críticos vão dizer assim, mas então eu estou a fazer o Benfica Sporting e vou pôr como um elemento desse foi um gajo que foi jogador do Benfica, ou foi jogador do Sporting. Já sabes que em Portugal vamos sempre buscar... nós temos que perceber uma coisa de uma vez por todas. Todos nós, quando tínhamos 2 anos, ou 3, ou 4, ou 5, o nosso avô, o nosso tio, o nosso pai, a nossa mãe disse: és do Vitória Sport Clube, és do Braga, és do Benfica, és do Sporting, és do Porto, és de qualquer coisa. E nós, sem sabermos bem porquê, somos de um desses clubes quaisquer. Quando chegamos aos 18, aos 20, aos não sei quantos anos, fazemos opções profissionais, se calhar temos esse carinho, gosto, prazer, simpatia, o que é que seja por esse clube, mas isso não implica que depois não consigamos ser. E nós temos exemplos todos os dias de treinadores. Temos os conhecidos, não é? Jorge Jesus é sportinguista, está no Benfica. O Ruben Amorim é benfiquista, está no Sporting. Não tenho dúvidas que tanto o Jorge Jesus como o Ruben Amorim querem ser campeões nacionais nos clubes que estão. Mesmo estando nos clubes que não são do coração deles e são exatamente ao contrário. Não tenho dúvida. Porquê? Porque são grandes e excelentes profissionais. Ponto. Eu percebo que para o adepto isto é difícil de compreender. Como é difícil de compreender que um árbitro que, por alguma razão, tem tal simpatia pelo Benfica, o Porto ou o Sporting, quando vai arbitrar esses clubes, a malta desce completamente do casaco e só quer ser árbitro de futebol. Só quer acertar. Pronto, mas isto, não fugindo da questão da vídeo-arbitragem, que acho que tem que ser cada vez mais esta questão da bolsa de vídeo-árbitros especialistas. Depois, em relação à formação, é óbvio que sim. É lógico. Este ano tem sido um ano diferente por causa da pandemia, mas todos os anos, no princípio, há uma formação específica que o Conselho de Arbitragem disponibiliza-se e vai a todos os clubes do futebol profissional fazer exatamente alterações das regras, as leis, até por fora. Mas repara uma coisa, fazer essa, já é bom, mas fazer essa palestra, chamamos assim, essa ação de formação, numa hora, 1h30, uma vez por ano, no princípio da época, para os jogadores, e depois sabemos que muitas das equipes não estão completas, depois vem metade da direção embora, depois metade vem, não faz sentido. Ou dito de outra maneira, faz sentido, mas é pouco. E, portanto, aquilo que devia ser feito, e nos países lá fora já fazem isto aos pontapés, por isso é que eles depois sempre ganham mais vezes do que nós, é que muitas das equipas já têm inseridas nas suas próprias estruturas, uma vez mais, ex-árbitros,
que vão aos clubes única e simplesmente para fazer uma coisa, dar, de forma cíclica, formação, desde os infantis iniciados até aos séniores. E uma vez de 15 em 15 dias, ou uma vez por mês, ou uma vez de 2 em 2 meses, lá vão eles dar ao futebol profissional vídeo-arbitragem e aos miúdos, com princípios, explicar o que é o penalti, o fora de jogo, e o lançamento lateral, como é que pode ser o lançamento lateral correto, etc. Ou seja, e esse tipo de formação. Nós, em Portugal, nós portanto, temos clubes que se dizem profissionais, são, no meu ponto de vista, muito bons naquilo que é o 4-3-3, naquilo que é as componentes físicas, aquelas coisas básicas que é o físico, o técnico-tático. E depois o scouting, a observação. A partir daí, zerado. Hoje os melhores clubes já começam a ter nutricionistas, já começaram a ter preocupação com os reparadores físicos, já começaram a ter psicólogo, já começaram a introduzir outras valências. Já! Mas é 2 ou 3 clubes. E faz sentido que a arbitragem, e nós este fim de semana tivemos N casos, N problemas, se calhar esses clubes fariam todo o sentido de integrar nas suas estruturas a possibilidade dos seus jogadores terem formações, nomeadamente de arbitragem e de vídeo-arbitragem, para eles próprios compreenderem melhor como é que o processo se desenrola. Porque sabes o que é curioso, Diogo? É que muitas das vezes as críticas que os clubes fazem em relação a determinadas situações de vídeo-arbitragem, às vezes não é por mal, é por ignorância. Ignorância no sentido de não sabem o que é que diz o protocolo. Não sabem. E depois, claro, temos um conjunto, não quero fugir, um conjunto de comentadores de arbitragem, todos são especialistas neste momento de arbitragem, todos os canais têm, em que ainda por cima não têm o cuidado de se prepararem para irem poder falar de um vídeo-árbitro, protocolo, sobre aquilo que é realmente o que está escrito nas regras e nas leis. Eu vejo pessoas hoje em dia, ainda este fim de semana assisti, porque eu, além de ter, eu agora vou trabalhar na TVI, na TV 24, então o programa de Design Science ao domingo à noite, e na Bola TV, nos outros dias. Mas depois chego a casa e vou ver os programas todos esportivos. Quero ouvir, quero saber, quero me informar. Há pessoas que afirmam coisas como estas. Está na lei, ok? Está na lei, não te ouvi isso, está na lei que o contacto físico no futebol é permitido. Desculpem lá. Não há, nas 17 leis, uma única expressão que diga que o contacto físico é permitido. Está escrito em outras coisas. Pode levar a essa percepção. Mas nós temos pessoas do futebol a dizer que está na lei e é mentira, não está na lei. Eles nem sabem de que cor é que é o livro das leis do jogo. Nem quantas páginas tem, nem quantas leis são. Mas, no entanto, são catedráticos. E nós em Portugal somos muito bons nisso, que é, sou doutor, normalmente são todos doutores, digam-me lá, não sei o quê. E ele responde mais ou menos isto, não sei, mas passa a explicar. Nós somos muito bons em dizer, não sei porquê, porque o português enracha-se em qualquer maneira. Não sei, mas passa a explicar. E é este tipo de coisas que acontecem que levavam, para concretizar a tua pergunta, que levam a este aspecto. Tudo o que seja por iniciativa dos conselhos de arbitragem, sejam distritais, sejam nacionais, ações de formação junto de todos os agentes esportivos, quanto mais melhor. Mas hoje temos tecnologias, temos redes sociais, a Federação Portuguesa de Futebol, a Liga, tem que apostar, sobretudo a Federação não tem a arbitragem, tem que apostar nessas redes sociais para, de forma cíclica, estar sistematicamente a colocar cá fora informação sobre tudo o que tem a ver com, neste caso, vídeo-arbitragem, que é disso que nós estamos a falar. Repare que este fim de semana tivemos um problema com o lance, no jogo do Sporting, e o Conselho de Arbitragem fez uma coisa inédita. Disse qual era a decisão técnica em relação àquele lance. Eu acho que eles deviam agarrar nesta... Claro, se me perguntas, foi correto? Não, porque apareceu completamente descabido para resposta para uma determinada situação. Agora, esta é a ideia, que eu, o Duarte Gomes e eu, todos os outros, todos os dias temos a televisão, estamos a dizer do Conselho de Arbitragem, agarrem em alguém, na estrutura, agarrem nos lances do fim de semana e de forma didática, pedagógica, expliquem, não é estar só a dizer se é penal, se é fora de jogo, se há razão ou não há razão na decisão do árbitro, expliquem o lance. Ajudem as pessoas tecnicamente a perceber qual é a decisão correta e, sobretudo, as pessoas a vídeo-arbitragem. E façam aquilo que na Alemanha, que eu acho que são umas pessoas evoluídas e que têm um futebol que está um bocadinho mais à frente do nosso, que é, eles lá, na primeira e na honra, onde têm vídeo-arbitragem, eles têm os lances com os áudios do vídeo-árbitro. E sempre que há um lance polémico, e este fim de semana nós temos cá, os áudios da vídeo-arbitragem ficam logo disponibilizados. Em França, no rugby, eu já assisti a um jogo destes, sim. no rugby, em que eu fui a um estádio, assisti a um jogo de rugby e paguei o bilhete, e depois estavam uns senhores legalmente a vender, custava mais 10 euros, se não tem erro, um aparelhozinho para, se eu quisesse ouvir os áudios do vídeo-arbitragem, eu comprava aquele aparelho. Já viste o negócio para lá? Negócio?
E ao mesmo tempo eu comprei, embora em francês com mais dificuldade, para ver uma coisa. Epá, isto é espetacular. Eu tenho acesso, portanto, o cliente, neste caso o espectador, tem acesso a um aparelho para ouvir vídeo-arbitragem. E é este tipo de, quanto mais aberto, quanto mais informação houver, redes sociais, colocação dos áudios, explicações, a Federação neste momento tem o canal 11, podiam claramente criar um programa didático, pedagógico e sem medo de estar a dizer que a decisão corretamente fosse contrariar a decisão do árbitro. Porque há formas corretas de o fazer também. Portanto, concordo em pleno com abertura, comunicação, informação, divulgação e, sobretudo, formação. Exato. Sem dúvida, era muito mais transparente para o adepto e seria muito, muito positivo. Faria então mais duas perguntas. Gostaria de saber, na sua opinião, o balanço que faz até agora do VAR e quais são os grandes desafios para um árbitro no futuro? Esta pergunta é um pouco a fazer futurologia, mas quais serão os grandes desafios de um árbitro de 10, 15 anos, por exemplo? Ora bem, em relação ao balanço do VAR, que é essa a primeira questão, o balanço do VAR não foi a primeira pergunta que colocaste? Sim. A questão aqui é muito simples. Nós estamos com 3 anos de vídeo-arbitragem e destes 3 anos temos aqui uma interrupção estranha pelo meio. Portanto, ainda é lógico que o balanço vai ser feito quase semanalmente. Não sei se as pessoas têm esta noção. E também soube disto agora nesta reunião que tive lá há 15 dias, que Portugal, Espanha, França, Itália e Alemanha, portanto os ingleses nem estão neste contexto, são os únicos 5 países que estão em contacto semanal permanente em relação ao vídeo-árbitro com a UEFA. Okay? Portanto, todas as semanas os relatórios destes 5 países são... Porquê Portugal e não a Inglaterra? Primeiro porque a Inglaterra está com montes de problemas com a vídeo-arbitragem, os árbitros lá em Inglaterra não gostam de vídeo-arbitragem e são relativamente contra e, portanto, estão ali com uma série de problemas. E Portugal foi dos primeiros países a aderir e, portanto, está no topo. Como vocês sabem, Portugal, a nível do futebol, é talvez a única atividade. Nós temos o calçado, temos aí cortiça, temos uma série de indústrias, o vinho, temos aí indústrias que estão realmente no topo, mas o futebol é de todos aquela que ainda consegue ter mais sucesso sob o ponto de vista dos resultados esportivos, não estou a falar de questões financeiras. E, portanto, por estar no topo e por termos, inclusive, o David Eldrick, que é, digamos, o ex-árbitro inglês, que atualmente é o responsável pela vídeo-arbitragem em todo o mundo, digamos, o principal responsável, ele, inclusive, trabalha em Portugal, trabalha para Portugal especificamente a nível do vídeo-árbitro. E, portanto, o balanço é feito semanalmente. Na minha perspectiva, é tal, estamos com os tais dores ainda de crescimento e resumo em 2 ou 3 linhas, que está a evoluir, o protocolo tem que evoluir, que ainda tem lacunas. Imaginemos que um jogador é expulso com o segundo cartão amarelo, só para darmos esta ideia, e que é mal expulso, nem sequer tocou no adversário. Nós ontem no jogo do Benfica, e quando digo ontem, é engraçado, o Otamendi levou um cartão amarelo e o Otamendi não tocou no adversário. E quem devia ter levado o cartão amarelo foi o jogador que fez a simulação. Imaginemos que aquele cartão amarelo era o primeiro de 2, ou era o segundo. Estávamos a expulsar um jogador, uma equipa fica com menos 1, de uma forma incorreta. Portanto, ou seja, o que eu quero dizer é que o protocolo ainda tem margem para evoluir, como seja, por se calhar entrarmos com esta questão de pelo menos o segundo cartão amarelo também fazer parte da vídeo-arbitragem. Para dar um exemplo, o próprio protocolo nesta relação que faz entre o árbitro, o vídeo-árbitro só ser um erro claro e óbvio e haver lances de zona cinzenta, em que se calhar o erro não é claro e óbvio, mas é de interpretação e o vídeo-árbitro muitas vezes não diz ao árbitro o que é que está a acontecer no lance e nós não percebemos porque é que o árbitro não vai ao monitor. Portanto, estas fronteiras, ou seja, o protocolo tem que ser limado. E, nesta perspectiva, já tem vindo a evoluir, daria aqui para mangas para estarmos a falar da parte técnica daquilo que já evoluiu, mas para dizer que tem vindo a evoluir e tem que evoluir ainda mais. E, portanto, isto também fazendo parte aqui do balanço. E depois, aquela questão que eu já falei há pouco, que é, eu acho que a grande lacuna neste momento é a formação dos próprios vídeo-árbitros, dos árbitros que estão a desempenhar as funções de vídeo-árbitro. E aqui há muito caminho a trilhar ainda, e há muito trabalho a fazer, não tanto pela questão do conhecimento das leis de jogo, mas sobretudo pela questão principal que é da parte mais tecnológica. A maneira como eles vão manusear aquilo e a maneira como eles podem dar respostas cada vez mais rápidas e mais eficazes relativamente a determinados lances. E, portanto, o balanço, no meu ponto de vista, é positivo, porque quando eu tenho numa época 90 e não sei quantos casos de situações que foram tecnicamente decididas pelos conselhos de arbitragem e pelas estruturas que olham para o lance e dizem aqui era penalti e o árbitro não assinalou, ou aqui não era e o árbitro assinalou. Portanto, quando nós numa época temos quase 100 casos de jogos
que foram revertidos de forma correta, isto é, inicialmente o árbitro tinha errado, intervenção do VAR e foram corrigidos, quer dizer que eu tive menos 100 casos, menos 100 polémicas. E, portanto, uma tecnologia que vem me dar menos 100 polémicas, ou menos 200, ou menos 50, nem que fosse menos uma, que houvesse só uma decisão que fosse alterada pela positiva, é uma tecnologia positiva. Portanto, balanço claramente positivo com esta reticência. O protocolo tem que evoluir, as pessoas que fazem de vídeo árbitro têm que também evoluir. A segunda questão que tu tinhas colocado relativamente ao árbitro futuro, os desafios para um jovem que hoje tem 14, 13, 15 anos. Nós em Portugal temos organizado através da Ação Comunidade de Futebol o Encontro Nacional de Núcleos e temos os Encontros Nacionais do Jovem Árbitro, que no fundo são árbitros entre os, penso, 14 e 18, se não estou em erro, ou 13 e 18 anos, que vão a esse encontro, em uma ação de formação, onde são convidadas uma série de árbitros no ativo, ex-árbitros e até pessoas de outras áreas, da psicologia, da nutrição, etc. E os árbitros, durante um fim de semana, vivem ali uma realidade completamente distinta daquelas, né? Um jovem, de repente, de 14 ou de 15 ou 16 anos, de repente, vai para um hotel, tudo equipado de igual, vai ao terreno de jogo e tem 1 ou 2 treinos de físicos e depois vê vídeos e depois vai lá o árbitro de primeira liga ou um ex-árbitro, assim, para criar ali uma realidade e um conjunto de formações que são dadas são bastante interessantes. E os árbitros, jovens árbitros, que estão nesse contexto, percebem-se que aquilo é o futuro, isto é, vão percorrer um caminho e quando chegarem ao futebol profissional, hoje já temos quase um regime de semi-profissionalização, em que os árbitros, 3, 4 vezes por semana, já têm que ir ao seu centro de treino, para além de fazer o treino físico, vão ver vídeos de jogos que arbitraram, que já foram preparados. Quando sabem a nomeação, já vão à plataforma pesquisar, uma plataforma que está disponibilizada para a arbitragem, com tudo o que tem a ver com as duas equipas, a maneira como jogam, etc., para fazerem também a sua observação, ajudados por treinadores. Ou seja, o grande desafio do árbitro do futuro é perceber que já não pode ser, isto é, ser árbitro de futebol já não pode ser agarrar no saquito ao fim de semana e vamos ali a 1 ou 2 campos fazer um joguinho ou 2 e depois a seguir bebemos um small e comemos uma Santos Corato, mas hoje o grande desafio é perceberem que a arbitragem está a caminhar para a profissionalização completa e total e que para ser profissional neste setor tem que ser um atleta de alto rendimento. É quase como agarrar naquilo que a gente vê, e vou dar esta imagem que toda a gente o conhece, naquilo que o Cristiano Ronaldo é e faz, e transportar isso para a arbitragem. Ou seja, naquela questão que é recuperação, descanso, o treino, a alimentação, os cuidados com... É exatamente isso. E depois, a parte que a arbitragem tem, que é ir aos núcleos todas as semanas, fazer testes, ver vídeos de jogos. Portanto, é um sistemático trabalho contínuo. E esse é o grande desafio, é a pessoa perceber que neste momento já não está a complementar a sua atividade, mas está a fazer uma opção de uma atividade que pode ser a sua profissão. Para isso, e este é o grande desafio, não para os jovens árbitros, mas é o grande desafio para as instituições que organizam o futebol, que é como é que nós vamos fazer com que estas pessoas queiram seguir este caminho e tenham a segurança, não posso agarrar aos 25 aos 30 anos, olha, agora vais para o desemprego, não? Agora vais-te embora, já não te quero, pode ser assim, não é? Não é depois aos 30 anos que eu agora vou mudar porque fiz uma opção. É perceber isso. E é aqui que também as faculdades, nomeadamente a Faculdade de Universidade Humana, o ISMAI, etc., têm um papel muito relevante e muito importante com aquilo que são, digamos, as formações esportivas que existem nessas faculdades, as licenciaturas, mestrados, etc., para também encaixar aqui, de alguma maneira, a questão da arbitragem. E o grande desafio também, para esse jovem árbitro, e o último, é perceber se é esse o caminho que eu quero seguir. Eu tenho que fazer opções claras em relação à minha vida e ao meu estilo de vida. A começar logo pela forma como eu faço a gestão das minhas redes sociais. E este é o grande drama hoje em dia. Eu já não posso ter um jovem árbitro com 14 anos, que é do Benfica, do Porto ou do Sporting, que vai ao Instagram e coloca lá o cachecol do Benfica, do Porto ou do Sporting. Porque dali a 10 anos ele está a habitar o Benfica, Porto ou Sporting e aquela pegada fica lá para sempre. Nunca mais desaparece, mesmo que ele vá lá apagar. E, portanto, o grande desafio é perceber se aquele é o caminho que eu quero seguir, o meu comportamento, a minha atitude, o meu estilo de vida, a minha postura, a minha maneira de ser, a minha maneira de estar, tem que ir ao encontro daquilo. Portanto, não posso andar nas discotecas, não posso andar a beber copos, não posso, tenho que treinar muito, tenho que ter cuidado com a alimentação e tenho que ser um atleta
do ponto de vista físico e depois com esta componente que a arbitragem tem, que é a parte mais intelectual, a parte das leis de jogo, das normas, do regulamento e da sua formação académica. Nunca descuidando da sua formação académica, porque quanto maior for o patamar que eu possa atingir e alcançar, melhor é o conhecimento, a formação. Não quer dizer que formação académica signifique educação, obviamente não, mas maior é o meu conhecimento e maior será a probabilidade que eu tenho de ser assertivo, de ser positivo e ser construtivo, de ser pedagógico e, sobretudo, de ser competente. E este é o grande desafio das pessoas, que é olharem, os jovens olharem para a arbitragem, é para ali que eu quero seguir, então eu tenho que mudar, não é ter que mudar, eu tenho que seguir um conjunto de parâmetros que se encaixa exatamente nisto, que é todas as componentes que estão na formação do árbitro. Sim. Pedro, então, para finalizarmos a nossa conversa, e então perguntar se acha que Portugal está no rumo certo, se no futuro poderemos ser um exemplo na Europa. É assim, o futebol, Portugal, eu acho que Portugal é um país com todos os defeitos que também tem, é um país que está na moda por diversas razões, não é? Já estava por causa do turismo, por causa da cultura, também por causa do desporto. Temos sistematicamente, todos os dias, os MotoGPs, etc. Temos todos os dias exemplos de pessoas de sucesso que estão no desporto em termos geral. Especificamente em relação ao futebol e em relação também à videoarbitragem, Portugal neste momento, embora cá em Portugal a gente continue a dizer mal e achar que os árbitros não prestam, não é essa a imagem que a Europa tem de nós. E tanto não tem que somos um dos únicos 5 países que fazemos parte deste projeto consistente e dos relatórios, etc., da videoarbitragem. A própria Federação Portuguesa de Futebol neste momento está muito bem, é muito reconhecida em termos do contexto mundial, não é? Em contexto mundial. Não é? O facto de sermos quintos, sextos, às vezes quartos da FIFA, temos o melhor jogador do mundo, um empresário muito conhecido, jogadores e treinadores em todo lado, e tivemos até há bem pouco tempo uma arbitragem de topo, à altura que o Pedro Pencil e o Algarve Crença, que eram os únicos 2 top classe, porque um deles saiu mais cedo que o que devia em termos de idade, opção, obviamente, e o outro por limite de idade, criou-se um hiato entre aquilo que era a ligação para o Artur Soares Dias, e portanto daí perdemos ali um bocadinho de comboio, mas vamos retomar outra vez, éramos já para ter sido em 2020, agora a partir de 2021 a nível internacional. Portanto, neste momento, Portugal é visto com muitos bons olhos neste contexto da organização de eventos desportivos, desta questão da videoarbitragem. Tem ainda alguma problemática naquilo que é a venda do seu produto interno para o exterior, conforme dissemos no princípio da conversa. Ainda não somos tão visíveis quanto isso, porque defendemos mal o nosso produto. Sistematicamente, nós estamos sempre envolvidos, temos demasiados processos na justiça com presidentes, com dirigentes, independente de eles terem razão ou não terem razão, há demasiado ruído em torno do futebol, e isso não é bom para a estrutura do futebol. E temos esta nova realidade que é esta questão dos diretores de comunicação e os blogs e não sei o quê. Portanto, são coisas que, de alguma maneira, vão corroendo o desporto e com este processo que também está a decorrer, o Rui Pinto, etc., são tudo coisas que não são boas para a imagem do futebol. E parece que eu estou aqui num paradoxo, uma contradição entre aquilo que é o lado menos positivo e aquilo que depois é a imagem positiva que o futebol tem. Porque são 2 coisas distintas. Digamos que ao nível do dirigismo, de todas as estruturas dirigentes e da forma como se organiza, ainda há muito amadorismo, alguma incompetência e, sobretudo, a não compreensão do que é o desporto de uma maneira geral, o futebol de uma maneira geral, nesse aspecto, mas, por outro lado, nós temos jogadores a sair todos os dias para o estrangeiro porque são muito competentes e treinadores também, e nestes 2 meses pós-pandemia, não é? Pós-pandemia, deste recomeço das competições, nós já tivemos mais de 40 árbitros a arbitrar jogos internacionais, inclusive da Liga dos Campeões. Portanto, todos aqueles que são verdadeiramente as pessoas do terreno, eles estão todos a bombar, estão todos em ação e são todos muito reconhecidos. E depois temos uma federação muito forte, com uma estrutura muito forte, com pessoas como o presidente do Fernando Gomes, o próprio Tiago Craveiro, que faz parte da estrutura, o próprio Pedro Pencil ao nível das ligas, na própria liga, que são muito reconhecidos no estrangeiro, no estrangeiro, na UEFA, na FIFA, e que têm, efetivamente, e que dão exatamente essa imagem muito positiva. Por isso, digamos que há aqui 2 balanços. Há o lado negro, que ainda está por resolver, que tem muito a ver com esta questão da organização e de dirigismo, mas sobretudo a nível dos clubes e da Clubite, e dos diretores desportivos e sobretudo dos diretores de comunicação, mas depois, por outro lado, vamos dando aqui e acolá passos muito sólidos e uma imagem muito sólida daquilo que é o melhor que nós temos, o jogador, o treinador, o árbitro, etc. E, portanto, eu acho que o futuro é bom, é positivo. Eu acho que, inclusivamente, depois da pandemia e a esperança cada vez é maior, hoje que estamos aqui a falar, os ingleses, amanhã,
se calhar, amanhã, terça-feira, temos as primeiras pessoas do mundo a serem vacinadas. E, portanto, eu acho que vamos sair todos um bocadinho mais fortes deste momento e vamos querer cada vez mais ser participativos em coisas, porque percebemos que estar em casa é porreiro uma semana, mas depois a partir é complicado. E as pessoas vão querer viver e vão querer participar e vão querer fazer muita coisa. E, portanto, eu acho que nesse aspecto Portugal vai voltar a termos os nossos países, os nossos restaurantes, os nossos hotéis cheios de pessoas a querer nos visitar e o desporto cada vez mais a dar passos positivos de uma maneira geral. E, portanto, a termos sucesso, a termos os Miguel Oliveira e outras pessoas cada vez mais a ter sucesso nas atividades e no futebol também. E penso que o futuro é bastante saudável, positivo, quer para o futebol, porque esse é o nosso tema de conversa, para o futebol português, para as pessoas que compõem o futebol português também e a questão do vídeo-árbitro. Para terminar, tem pernas para andar, não volta para trás, é irreversível, vai melhorar, vai evoluir, desde as pessoas que fazem vídeo-árbitro ao próprio protocolo e Portugal, fiquem com esta, depois se eu estiver errado, voltamos a fazer uma entrevista para pedir desculpa, em 2021 vamos estar no Campeonato da Europa com um árbitro e com pelo menos 1 ou 2 vídeo-árbitros. E quando digo um árbitro, digo os seus árbitros assistentes a acompanhar. E, portanto, isto é o sinal positivo que entre 14 ou 15 equipas de arbitragem que vão estar no Campeonato da Europa, de muitos, somos quantos, 100 e tal países, Portugal vai ser um desses 15 países. E isto é o bom sinal da arbitragem e da vídeo-arbitragem. Mesmo que todos os fins de semana queiram passar uma imagem diferente, contrária, até mesmo quando os árbitros acertam, até mesmo quando os vídeo-árbitros tomam decisões corretas, querem continuar a passar uma mensagem diferente, está tudo errado. Mas não é essa a realidade. Perfeito. Então, pronto, para o ano estamos de novo aqui a falar. Exatamente, para ver se eu tenho razão. Pedro, muito obrigado. Vou dar por obrigado, Diogo. Esta conversa. Vamos falando, estamos em contato. Estou sempre disponível. As pessoas que eventualmente vão ouvir esta entrevista, embora não ligue, enfim, ligue às redes sociais, mas não sou propriamente um fã, eu estou no Instagram do Pedro Henriques _oficial e tenho todo o prazer e todo o gosto das pessoas que queiram falar comigo de arbitragem, de futebol, de vídeo-árbitro, o que quer que seja, de irem à procura de mim no Instagram e tenho todo o gosto de que me sigam e que eu os siga a eles e que possamos falar sobretudo disto que nos apaixona a todos, que é o futebol e, no meu caso concreto, a arbitragem em particular. Pedro, muito obrigado. Obrigado, Diogo. Maiores felicidades. Foi um prazer. Obrigado, igualmente.